Olá pessoal, tudo bem? Sou Rita Ferreira, sou astrogenealogista, mediadora de conflito. Nesse vídeo eu queria compartilhar um pouquinho com vocês o mapa astrogenealógico do evento da Boate Kiss. Todos nós brasileiros conhecemos essa história, né? Quem tiver interesse pode pesquisar um pouquinho mais. Quem estiver assistindo que for de fora do Brasil pode pesquisar aí no Google para acessar algumas informações. Devido à gravidade do evento e das pessoas envolvidas também por questões de respeito, eu vou me ater muito à questão dos dados astrogenealógicos e do que o mapa está representando e mostrando para nós na parte coletiva, né? Como é que se acessa o campo, por que essas coisas ainda acontecem e por que a gente não tem muita percepção e previsão, né, de como a gente evita uma questão dessa. Então, eu quero compartilhar aqui com você quais foram os dados analisados, o público, a data e o cenário. Então, primeira coisa, a memória sistêmica do dia, o horário que eu usei foi exatamente a hora, pelas pesquisas aí da internet, que foi disparado os fogos de artifício dentro da boate que causou, segundo os laudos, que causaram os incêndios lá dentro, né? Então, a gente está falando aqui de memória a ar. O que é relevante para esse assunto? A lealdade aos bisavós e os avós, depois a gente vai falar um pouquinho por que isso é muito relevante. A linhagem masculina precedente aqui tem muita relevância, as ovelhas negras e aos excluídos. O que é mais relevante aqui também, eu quero mostrar para vocês, a questão dos sintomas. Pulmões, sistema nervoso central, brônquios, falta de oxigênio no cérebro, e braços, ombros e o cérebro. As implicações: suicídio, homicídio, esquizofrenia, loucura. Algumas das implicações que eu acho relevante para a gente colocar aqui com relação a esse assunto. O público-alvo são crianças de 18 a 30 anos, né, o público frequentador da boate nesse dia. E o que eu acho interessante também a gente colocar aqui? O nome da banda também, para quem quiser pesquisar, já mostra um pouquinho do que foi feito aquele dia, né? Por que é tão importante a gente falar das responsabilidades, né? O que a gente faz dentro de um ambiente fechado e tudo mais. A gente não vai falar muito das questões legais aqui, vou colocar um pouquinho para vocês o cenário daquele dia, né? Daquela madrugada. Então, olha só, primeira coisa relevante é a memória. Aqui o signo oculto, como a gente não tem muita previsão, né, do horário, eu coloquei esse horário mais ou menos, e também a gente não vai falar muito das casas aqui. Eu coloquei algumas coisas bem importantes, que são os eixos. São dois eixos bem importantes para a gente falar, especialmente sobre a memória e sobre a questão dos fogos também, né? Primeira coisa, questões de grupos. Nós estamos falando também de valores ancestrais, porque a gente está falando de segredos ocultos, especialmente da família materna aqui, dois indícios de que a família materna é importante. Por que a gente está falando disso com relação a um evento? Porque quando os campos começam a ser moldados, começam a ser inventados, eles começam a ser colocados, né? A gente vai atraindo esse campo, ele vai sendo formado. As pessoas que vão para esse lugar, que são atraídas para esse lugar, elas costumam ter histórias muito parecidas. Como nós validamos isso? A gente está falando aqui de um total de mais de 260 pessoas, né, atingidas de forma direta e mais de 600 de forma indireta. Então, são as pessoas que foram afetadas por todo esse incêndio. Então, seriam, para validar isso que eu estou colocando aqui, a gente teria que fazer toda essa pesquisa de todas essas pessoas. Aqui a ideia é só trazer um pouquinho da didática e da importância da gente falar um pouco dos mapas de eventos para que, de repente, a gente possa evitar alguma coisa a esse respeito, né? Ou só da gente falar sobre isso, como é que a gente conversando, trocando, comunicando,
a gente consegue trazer mais informação para as pessoas e que isso de alguma forma possa ser evitado para as próximas gerações. Então, do que a gente está falando muito claro aqui e de forma muito precisa, questões de dualidades entre homens e mulheres, brigas por poder, segredos fortíssimos envolvendo mortes, e onde essas crianças, né? Por que eu coloco crianças? Porque quando a gente vai e atrai um evento desse no pensamento sistêmico, sob a visão sistêmica, as nossas lealdades aos ancestrais são muito fortes. E quando a gente faz isso no estado criança. Então, aqui eu quero pontuar de novo a importância e a relevância da gente falar das lealdades, e aqui a gente vê de forma muito clara as lealdades, leão, aquário, as questões de ar, as questões de suicídio, de falta de oxigênio, por ser ar, a memória ar, ela enfatiza um pouco mais, isso serve para quem tem sol, lua, ascendente, mas também aqui a gente está vendo uma validação ou uma começo de algumas coisas para a gente começar a pensar que também alguns signos que não são de água, por exemplo, aqui tem prevalência bastante de água, então às vezes uma pessoa de peixes ou de câncer, mas que tem essa memória também tem essas lealdades a esses ancestrais muito forte. E aqui a dinâmica que a gente vê eu faço por você. E quando a gente pesquisa o nome da banda, a história da cidade, a, os ancestrais que realmente viviam lá, de novo a gente está falando de questões indígenas, né? Assim como eu falei no mapa de São Paulo, para quem tiver curiosidade, é o mapa anterior que eu postei. Então, assim, assim como eu falei do mapa de São Paulo, a gente está falando de novo aqui da ancestralidade indígena, da exclusão indígena. Temos também histórias e informações de europeus, aqui especificamente, segundo o que eu pesquisei, alemães, espanhóis e portugueses. E por que a gente tem que falar disso, né, pessoal? Porque tudo que aconteceu antes e que nós não sabemos ou que nós não honramos, isso vai ser feito de alguma forma. Então, as gerações seguintes, elas vêm para espiar ou para compensar algo que realmente aconteceu. Então, quando a gente vê um evento dessa proporção, a gente precisa se perguntar o que realmente aconteceu naquele lugar, quais foram as histórias que aconteceram ali e que essas pessoas deram a própria vida em compensação ou expiação a algo. Então, é muito importante a gente falar disso, especialmente porque é cada vez mais forte esse campo de atuação de que as crianças, e quando eu digo crianças aqui, não tem a ver só com a idade, aqui a gente está falando de pessoas de 18 a 30, e 30 é exatamente quando a gente vai para o adulto, só que o adulto representado aqui, ele está falando de mortos. Então, se essa estrutura não está muito integrada, e aqui a gente tem pai e mãe em confronto, essa criança, por exemplo, vai para um adulto em desequilíbrio. E qual é a dinâmica por trás disso? Eu faço por você, mãe, eu faço por você, pai. Aqui temos questões de avós e também de bisavós por conta da memória. Então, a gente está vendo aqui questões ancestrais, dívidas, expiação ou compensação. Aí, de novo, eu trago a importância da gente falar de cada história, de cada familiar, mas como as famílias se conectam. Se você pesquisar um pouquinho na internet, você vai ver que os sobrenomes, eles se completam. Então, todo esse campo, através dessas pessoas, inclusive as autoridades, as pessoas envolvidas, os donos também do lugar, tudo isso forma um campo de atuação. E aí sempre tem uma compensação. Se, por exemplo, lá atrás, a gente está falando aqui de pelo menos 7, 8 gerações, né, de algum acontecido, como nós sabemos disso, pessoal? Quando existe uma coisa dessa proporção, que a gente chama de desencarne em massa, ou um grande volume de pessoas, sempre existe algo a ser visto. Então, aqui eu chamo a atenção de vocês para isso, porque que é interessante, hoje, 10 anos depois, falarmos sobre esse assunto, porque é muito importante a gente falar disso com questões de lealdades invisíveis, que é uma coisa que nós falamos bastante no pensamento sistêmico. Por que aquela pessoa foi atraída para aquele lugar? Porque algumas pessoas, de repente, desistem de ir até aquele acontecimento por algum motivo. Então, aqui, muito além de crenças, aqui a gente está vendo qual é o campo que se forma, histórias
de exclusão, histórias de exclusões que precisam ser compensadas, histórias que têm a ver com ar, que tem a ver com incêndios, que tem a ver com imposições, e que alguém em algum lugar na família vai repetir. E aí, se isso não for olhado, isso vai ser repetido em outras gerações também. Então, é para isso que a gente fala desses assuntos. Eu espero ter exposto algumas coisas importantes aqui. Quem quiser comentar, colocar nos comentários alguma coisa relevante, quem tiver também esses olhares e quiser contribuir de forma astrológica também para quem estiver olhando, eu acho bacana. Mas aqui a gente fala um pouquinho mais da importância da gente entender o cenário que está acontecendo, das pessoas envolvidas e por que a gente precisa olhar com mais carinho e também tomar muito cuidado com o que a gente acessa. Eu venho falando já um pouquinho sobre isso em alguns vídeos e aqui eu valido. Por isso eu estou tentando fazer um vídeo um pouquinho menor e um pouco mais focado, direcionado para as questões que são importantes, tá bom? E aí a ideia é que você gere as suas próprias pesquisas, trabalhe um pouquinho mais, faça outras pesquisas, mas o que é importante a gente ver aqui. Então, todo o campo de informação, todo o campo mórfico, morfogenético que é formado para que uma tragédia, né, um acontecimento desse venha à tona e o que ele está mostrando. E aí tem a ver com a cidade, com o lugar que aconteceu, e a gente precisa pesquisar o que realmente aconteceu e em que geração, para que isso não precise acontecer novamente. Bom, então esse é um pouquinho do que eu queria compartilhar com vocês. Quem gostou, curte, compartilha, por favor. Coloque nos comentários se você tem alguma outra sugestão, alguma outra coisa que possa contribuir com mais pessoas. Muito obrigada.